Direito penal e direitos humanos, dá para conciliar? E se a gente está propondo uma pergunta é porque existe dúvida, né? A gente fala, poxa, mas acho que talvez eles sejam inconciliáveis. E a Mariângela colocou aqui com muita propriedade que não há que se falar em não conciliar, porque o direito penal ele tem que caminhar junto com os direitos humanos. Eu ainda vou um pouco além e digo que o direito penal ele se confunde com as normas de direitos humanos. O que existe é uma confusão muito grande, um equívoco muito grande em se supor que o direito penal é um castigo, uma necessidade social de um castigo para nos proteger do mal, e os direitos humanos estão aí para impedir que a gente consiga satisfazer essa necessidade. Então, a sensação que eu tenho, uma percepção individual, desde sala de aula até em conversas e debates, não só no meio leigo, adoro a expressão leigo para falar que não é do direito, né? Fala muito sobre o que o direito é. O direito se acha assim, uma entidade quase religiosa, se a gente está chamando quem não é do direito de leigo, mas para usar o termo do senso comum. Não só no meio leigo, mas no meio jurídico e no próprio sistema de justiça, existe uma crença muito grande que direitos humanos está aí para atrapalhar quando a gente está precisando castigar os caras maus. Que está vindo aqui os direitos humanos falar disso? Então, acho que é indispensável a gente retomar essa origem histórica do direito penal que a Mariângela trouxe, que é o direito penal surge, vamos problematizar o conceito, que acho que é uma ferramenta muito útil sempre, que é direito penal é o conjunto de normas jurídicas feitas para regular a aplicação das penas. Caramba, quem que está nessa relação? O Estado e o acusado. Não tem nada a ver com vítima, não tem nada a ver com clamor público, nada a ver com satisfação social. Ah, a vítima não é importante? Desculpa ser portadora das más notícias, mas para o direito penal, não. Não quer dizer que não seja importante, aí achei excelente as palavras que você trouxe, Mariângela, de pensar. A vítima é importante para o ordenamento jurídico, é importante para a sociedade, tem importância cultural, mas o direito penal não foi pensado para a vítima. Tanto é assim que a gente tem crimes que não têm vítimas. Alguns dos crimes que mais encarceram são crimes que não têm vítima. Quem que é a vítima no crime de homicídio? Ou, como a gente chama na aulinha de direito penal, o sujeito passivo do tipo penal de homicídio. Ah, a pessoa com a vida humana. Ah, no crime de estupro, quem é? Ah, a pessoa com a sua dignidade sexual. E no tráfico? Ah, a vítima é a sociedade, assim, de uma forma geral, tipo, todos nós e nenhum de nós. Tecnicamente, o crime de tráfico serve para proteger a incolumidade pública. E a ordem financeira, a ordem tributária? A gente usa o direito penal para tentar proteger coisas muito intangíveis. Então, essa ideia de que o direito penal não protege a vítima, que as vítimas estão à mercê dos malvados, os direitos humanos são quem impede a aplicação dessas normas. Não, o direito penal é justamente, historicamente, a primeira norma de proteção dos direitos do acusado, aliás, dos direitos de todos nós. É direito de todos nós que a gente só seja punido quando praticar crime. Ah, isso é óbvio, óbvio de 200 anos para cá. É nova essa ideia. A gente só pode ser punido por algo que é crime. E o que é crime? Ah, crime é só aquilo que uma lei definiu anteriormente. Não há crime se a lei anterior que o defina. Esse é o artigo 1º do Código Penal. Isso é uma norma que significa que é direito de todos nós saber antecipadamente o que você pode e o que você não pode fazer. Portanto, é uma regra que define o limite da sua liberdade. Eu posso fazer tudo que a lei não proíbe. Ah, matar é proibido. Ok, isso aqui eu não posso fazer. Ah, subtrair coisa alheia móvel, que é o furto. Isso aqui eu não posso fazer. O direito penal está delimitando a minha liberdade. O direito penal está dizendo também que, além de saber quais são as condutas, eu tenho o direito de saber quais são as penas. Pois se eu resolvi matar alguém, você vai estar sujeito a uma pena de 6 a 20 anos de reclusão. Aí se eu resolver furtar, de 1 a 4 anos e assim por diante. Tenho o direito de saber qual é essa pena. Para essa pena ser aplicada, eu tenho um processo que determina que se eu praticar um furto, se a Bruna praticar um furto, a Mariângela praticar um furto, a Laura praticar um furto, todas nós estamos, como decorrência do princípio da igualdade, que faz parte dos direitos humanos também, de estar sujeita ao mesmo procedimento ordinário do Código de Processo Penal. Eu não sou amiga do rei e ela é plebeia. A amiga do rei vai ter tudo, o plebeu não vai ter nada. O direito penal surge para acabar com isso. E o direito penal serve para isso. E só para isso. Agora, tudo isso, e aqui eu estou só reforçando coisas que a fala da Mariângela já trouxe. Então, para a gente fazer uma primeira resposta a essa pergunta, se é possível conciliar, não é nem questão de conciliar, direito penal e direitos humanos, em essência, são a mesma coisa. São os direitos humanos de primeira geração. Mas eu acho que é importante a gente desdobrar essa pergunta em outra, porque tudo isso a gente está pensando num direito penal idealmente aplicado. Não estou entrando aqui num sistema de justiça penal que é seletivo, porque tem pessoas que têm mais probabilidade de entrar nesse sistema do que outras. Isso tem muito pouco a ver com praticar crime, viu, gente?
Ah, eu não tenho chance de cair no sistema, eu não pratico crime. Bom, 2 erros numa mesma frase. Primeiro, sim, você pratica crime. Ai, Maíra, eu não pratico. Eu vou ter que ser portadora das más notícias de novo. Você pratica. Ainda hoje você pode praticar. Só agora o quê? Laura, umas 11 horas? 11h30? Dá tempo de praticar muito crime ainda hoje, gente. Não percam. Ah, eu duvido que eu pratique. Depois a gente faz uma listinha dos tipos penais nossos de cada dia, tá bom? Não, por exemplo, daquele amigo nosso que fuma aquele cigarro não tributado. Que tem o tributado que a gente compra aqui no bar e tem aquele que não é tributado, né? Aqueles ilegais. Não precisa nem ser esse. Tem vários outros que a gente pratica todos os dias. E aposto e ganho que nem todo mundo aqui entrou no sistema penal. Por outro lado, quando a gente olha quem está no sistema, aí seja sistema carcerário, né, o fim da linha de produção, ou no sistema de justiça, nem todo mundo praticou crime. Então, não são critérios necessariamente associados. Nem todo mundo que pratica crime entra no sistema, nem todo mundo que está no sistema praticou crime. Às vezes até coincide, pode até rolar. A pessoa praticou crime e está no sistema, bingo, deu tudo certo. Então, vamos pensar quando deu bingo, tudo ok, a pessoa praticou crime, teve direito à defesa, respondeu processo em liberdade. Ai, que absurdo responder processo em liberdade. Já tem condenação em segunda instância. Por que não pode prender? Porque não acabou o processo. Pode acontecer de acabar o processo e o Poder Judiciário decidir que aquela pessoa tinha que estar solta. O que você faz com o tempo que ela ficou presa? Ah, não, mas é só soltar. Não é que nem pena de morte. Pena de morte é irreversível, a pena de prisão não. Como você devolve o tempo? O grande equívoco é a gente pensar que a pena de prisão priva da liberdade. A liberdade é uma consequência. O que ela priva é do tempo. Então, não estamos nem entrando na questão carcerária, hein, gente? Estamos ainda no sistema de justiça, pensando no direito penal, eu acho que é por isso que esse debate de hoje é importante, que é da gente pensar no direito penal de forma teórica. Por que pensar que o direito penal e o sistema de justiça, concretamente como ele é absurdamente injusto, acho que muito pouca gente vai discordar. De que ele tem deficiência de defesa para quem está sendo acusado, que ele é extremamente massificado no seu funcionamento, que as condições carcerárias de quem vai preso ao final, para a questão de retribuir o mal causado, acho que está jóia, está mandando muito bem. Né? Essa ideia de que não é mais vingança privada, a gente só está retribuindo o mal causado. Eu juro que quando escutei essa frase pela primeira vez na faculdade, eu parei na semântica. Falei, mas vingança é o quê? Não, vingança é tipo, a pessoa te fez um mal e você se vinga. Não é a pena. Que é retribuir o mal causado. Conte-me mais sobre essa diferença. Mas a gente pensando na função preventiva, de ressocialização, etc., eu acho que é evidente que nós todos aqui vamos concordar, acredito, e depois quem quiser discordar, faço coro com a Mariângela, podem discordar no debate. Mas isso está injusto. Mas para a gente pensar no direito penal de forma abstrata. Uma primeira resposta é, sim, mais do que compatível com os direitos humanos, ele se confunde com as normas de direitos humanos. Porém, para a gente fazer essa afirmação, a gente tem que partir da premissa de que o direito penal é um instrumento legítimo. Ou seja, de que existe legitimidade no fato histórico de um dado momento o Estado dizer não, ninguém mais vai sair por aí punindo, não vai ser da cabeça do rei o que ele vai fazer com as pessoas. Agora quem faz isso é o Estado. É preferível, é mais justo, é moralmente adequado que a ficção jurídica do Estado... Quem que é o Estado? O Estado, a gente aprende na faculdade. O Estado é uma porção de terra entre os limites das fronteiras, que tem território e tem soberania jurídica. Próximo passo, de teoria geral do Estado. Estado é isso, esse ente abstrato que a gente fala. Esse ente abstrato vai nomear pessoas e organizar instituições para aplicar penas. É o mito fundador do Estado moderno. O Estado moderno existe para dizer, não é mais o rei que aplica, é o Estado. E o Estado formado a partir da tripartição de poderes do Montesquieu, que foi citado aqui também. E ele vai dizer de uma forma autoevidente. O próprio Estado diz que ele é o ente legítimo para punir. E para punir o quê? As condutas que ele escolher, da forma que ele escolher, no sistema que ele escolher. Então a gente já começa a pensar. A gente tem que partir da premissa que para ser direito penal se confunde com direitos humanos, que a punição é algo moralmente adequado. E como que o Estado justifica que é moralmente adequado punir? Ele vai dizer, olha, primeiro porque a gente precisa parar com a vingança, a gente precisa só retribuir o mal causado de uma forma proporcional. São pontos que a Mariângela trouxe aqui também. Essa proporcionalidade que ela é jurídica e ela é medida a partir do tempo. A pena de prisão é uma pena de privação de tempo e ela é uma pena muito característica da era do capital.
E não estou colocando aqui um discurso marxista do tipo a gente tem que destruir o capital, o capitalismo é o mal, não é isso. Mas no capital, tempo é dinheiro. Não à toa, a nossa principal pena é de privação do tempo. É do tempo que a gente vai privar as pessoas, e a gente está dizendo que é legítimo o Estado fazer isso. E o Estado vai justificar que isso é legítimo por quê? Primeiro, porque eu preciso retribuir o mal causado, dessa forma proporcional, racional, juridicizada. Segundo, e aí a gente está avançando um pouco na história do direito penal. Lá no século XIX, o direito penal vai dizer, não, mais do que isso, a gente precisa proteger a sociedade dos perigos. A ideia de que o direito penal protege do perigo é mais nova ainda que o direito penal. Mas essa ideia de que o criminoso é um perigoso, que para a gente é algo óbvio. Para a gente, hoje, como sociedade. Se perguntar para qualquer pessoa, sair na São Luís agora, você é criminoso? Não, criminoso é um cara perigoso. Aí você fala, você já se envolveu em acidente de trânsito que teve vítima, que a pessoa se machucou? Por exemplo, você já tomou 2 chopinhos e dirigiu? Você é um criminoso. Vamos nem falar de comprar aquele DVD genérico ali na frente do Itaú Cultural, quando você sai do cinema, tem ali o lançamento que você assistiu. Também não pode. Baixar filme, etc. O criminoso é outro cara, nunca é a gente. E essa ideia de que é um cara perigoso é uma ideia que vem do século XIX, que a pena é algo que vai recuperar, que vai tratar. O criminoso é um doente e o direito penal vai tratá-lo. Essa ideia ela foi sendo superada ao longo do século XX até a gente chegar na ideia atual, e é com isso que eu já vou partindo para os... Acho que eu já estou nos meus 5 minutos, Laura. Partindo para o fechamento, que é a noção de direito penal que vigora hoje, isso quando você pensa nos doutrinadores, que é outro termo que eu adoro do direito, né? Além dos leigos, a gente tem os doutrinadores. Eu brinco muito com meus alunos falando, gente, como faz para virar doutrinador? Você espera abrir concurso? Não tem uma regra racional para você ser chamado de doutrinador no direito penal. Tem uma série de condutas que você vai ter, de aceitações e legitimações do seu discurso. A doutrina vai dizer que o direito penal hoje serve para proteger bens jurídicos. O que são bens jurídicos? São esses bens mais valiosos da sociedade. E aí eu vou dizer que é crime, eu vou te ameaçar com uma pena de prisão se você for violar esse bem jurídico. Por exemplo, a vida humana. A vida humana é um troço importante, né? Porque, afinal de contas, espremendo o direito à vida, você chega no limite que só Deus dá a vida e só Deus tira, né? Lá no século XVIII era o direito de não ser morto. A gente é que traduz como direito à vida, com todas as suas implicações. Mas a vida é um bem jurídico, vai ser protegido. Se você matar alguém, você está sujeito ao sistema penal. Ok. Se você cortar fora o braço de alguém, também. Lesão corporal grave. Se você estuprar alguém, poxa, você forçou uma relação sexual mediante violência ou grave ameaça. Tudo bem. Você saiu com uma substância entorpecente, eu brinco de não tributada para falar das ilícitas, né? São só formas de controle diferentes. As que estão no controle penal, não no controle tributário. As drogas proibidas. A gente entra na questão da incolumidade pública, da ordem financeira. E a gente entra nessa ideia de proteção do bem jurídico pelo direito penal, criando crimes cada vez mais, expandindo o direito penal, para tentar regular condutas que sequer violam o bem jurídico. O direito penal hoje entende que se você tiver uma conduta que cria perigo abstratamente, eu já dou um exemplo aqui para a gente pensar esse abstrato, já é suficiente para você ser punido. Voltando à questão do tráfico, eu estou insistindo no tráfico porque eu acho que é uma dessas tipificações super etérias e é um crime muito relevante em termos de sistema carcerário. Ele lota o sistema carcerário. Quando a gente fala, olha, prisão é um problema, você quer soltar todos os assassinos. Gente, os assassinos eles já estão soltos. O que a gente menos prende é homicida. Agora, traficante é um monte. Crime de tráfico se configura, se eu estiver aqui com uma porção de cocaína, digamos, que é uma droga proibida, estou aqui entregando para a Maria Ângela. Ninguém cheirou, ninguém injetou, ninguém usou. Nesse momento, baixa a polícia e manda mão na cabeça, está presa em flagrante. A droga é destruída no segundo seguinte. Eu e ela estamos sujeitas a uma pena de 5 a 15 anos de reclusão, mais multa porque a gente colocou em risco a incolumidade pública com esta conduta. Não, mas não teve risco, ninguém chegou a usar essa droga, ninguém chegou perto dessa droga. Essa droga estava aí só existindo. Para o direito penal, isso já é suficiente para você criar o risco. E aí a questão é, o direito penal, mais do que resolver conflitos, será que ele consegue mesmo ter esse poder dissuasório que se pretende? Então, a gente parte de uma ideia, então, voltando para o começo, para aqui fechar. A gente parte de uma ideia que o direito penal ele é legítimo, e aqui a gente está pensando no direito penal ideal, que a gente está colocando de forma sobreposta às normas de direitos humanos, ele, de forma autoevidente, diz, sou legítimo sim, porque eu, Estado, digo como que eu vou punir, de que forma eu vou punir, quem que eu vou punir, por quais condutas. E pretendendo que, com isso, a gente vai modificar comportamentos. Isso é um discurso muito sedutor.
é sedutor a ponto da gente ter movimentos de direitos humanos que pedem por criminalizações. A gente tem movimentos que vão pedir criminalização, aumento de penas para crimes de racismo, crimes de discriminação de gênero, crimes que pedem para criminalizar a discriminação por orientação sexual. E aí eu discuto. A gente já tem um monte de bens jurídicos que estão, entre aspas, protegidos pelo direito penal. Será que essa outra forma da gente pensar, que é uma outra forma da gente pensar em relação a direitos humanos e direito penal, a gente vai continuar insistindo nessa resposta pobre? A gente vai continuar legitimando algo que é relativamente recente na história, que não tem mostrado resultados, e não é por incompetência nossa, mas é pela própria forma como ele é pensado, e a gente vai insistir para que tenha mais criminalização? Bom, Maíra, com isso, o que a gente faz com o direito penal, enquanto a gente não abolir por completo? A gente usa, no máximo, para proteger direitos do réu, porque ele não vai servir para muito mais coisa. Para além disso, a gente tem que pensar em outras formas de solução de conflitos. Acho que é isso. Eu vou encerrar por aqui, depois a gente volta para o debate para a gente ouvir a Bruna também.